Boa noite, pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com mais uma aula do curso Arduino, aula 16. Hoje nós vamos falar sobre confecção de placa de circuito impresso e eu vou ter que fazer em várias partes, essa é a primeira parte. Então vamos falar um pouco aí sobre as técnicas utilizadas, o material necessário, né, quais são os tipos de placa, e para começar, o que é PCB. A gente tem o termo PCB, né, que é um acrônimo para Printed Circuit Board, que é do inglês, e também se usa PCI, que é placa de circuito impresso em português. É a mesma coisa, tá? A gente vai falar aí dos tipos de placa, as montagens de componentes, que a gente tem montagem do componente SMD e o PTH, o material necessário que é utilizado, e depois também nas próximas partes eu vou falar um pouco das técnicas utilizadas. Vamos falar também dos kits de confecção que já vêm prontos. E vou apresentar para vocês aqui a instalação e tudo nessa primeira parte do programa que a gente usa para confecção de placa, que é o Eagle. Vou falar mais dele também daqui a pouco. Então vamos lá. Bom, a placa de circuito impresso nada mais é do que uma placa com uma camada fina de cobre. E ela tem algumas características, né? Existem alguns tipos, a face simples, que ela vai ter um lado com cobre, e a face dupla, que ela tem cobre dos dois lados. Essa inclusive para fazer nesse processo manual aqui que eu vou ensinar para vocês é mais complicado. Eu não vou abordar a face dupla, nós vamos fazer da face simples. E ela tem dois tipos, né? O material que o cobre, que essa camada fina de cobre está aplicado, tem o tipo fenolite e a fibra. O fenolite ele tem por característica ser mais barato, mais fácil de trabalhar, e a fibra é um material um pouco mais caro, dá um acabamento melhor também, mas é mais difícil de furar e de trabalhar com esse tipo de placa. Ela é mais utilizada para circuitos que o fenolite dá algum problema, como circuitos de radiofrequência, por exemplo, se usa bastante placa de fibra. Mas fenolite resolve aí 99% dos casos, e é o que a gente vai aprender a usar, é a placa de fenolite, tá? Que mais? Como é que é uma aparência de uma placa de fenolite? Ela é assim, de um lado, aqui ela está dos dois lados, né? O lado com cobre, que vocês podem ver que é a parte que é o que tem o metal, e o outro lado é o fenolite, que nada mais é do que um tipo de um papelão resinado. Então ele dá uma aparência aí de um papelão meio plástico. Ele é bem duro, e ele tem essa cor meio bege, né, areia, né. Já a placa de fibra, ela tem uma cor mais esverdeada, e quando é feita a corrosão, a parte que o cobre saiu fica transparente, né? Dá pra ver do outro lado, dá um efeito aí, dá um acabamento mais bonito. Mas como eu falei, ela tem um pouco essa dificuldade de se trabalhar, porque por ser fibra é mais difícil de furar, ela é mais dura para cortar, tudo é mais complicado nessa placa. Mas só pra gente conhecer. Que mais? Os tipos de montagem de componente, na verdade, isso vai muito do encapsulamento do componente. Tem componentes que são feitos de forma que as pernas atravessam o fenolite ou a fibra, né, atravessam a placa para serem soldados do outro lado. Esses componentes são conhecidos como PTH, que é do inglês through hole, né, plated through hole, ou seja, ele é montado através de um furo. Então o componente é colocado de um lado, e a perna dele ou o terminal dele atravessa a placa e vai chegar no lado cobreado do outro lado, e ele é soldado desse outro lado. Já o SMD vem de Surface Mount Device, que é o dispositivo montado na superfície do cobre. Então ele é montado no outro lado da placa, que é no lado que tem o cobre. O PTH ele é montado no lado que tem o fenolite, né, a fibra, e o SMD do lado que tem o cobre. Então eu coloquei umas imagens aqui, olha como é que é uma aparência de um componente PTH. Ele tem as pernas que vai atravessar, cadê o mouse aqui? As pernas que vai atravessar a placa. Então aqui vai ficar, né, nesse recorte aqui
da perna, onde que ele vai ficar apoiado na placa, e esse pino todo da perna vai passar para o outro lado da placa e vai ser soldado do outro lado. Então a gente tem que tomar um cuidado aí na hora do desenho, porque isso acaba sendo invertido. O SMD, ele tem essa aparência de uma pata de uma formiga, né? Uma pata de um bicho, ou seja, ele vai apoiado no mesmo lado aonde ele vai montado, e essa perna dele ela encosta no cobre e é feita a solda, né, na perna direto no cobre sem atravessar a placa. A gente nesse tutorial que eu estou fazendo aqui, nessas aulas que eu estou fazendo para você também, não vou abordar a montagem de SMD. Depois eu faço um material à parte para a gente aprender um pouco sobre a questão de montagem, né, confecção de placa para SMD. Nós vamos abordar o PTH, tá? E de material, o que a gente vai precisar aí no geral? A gente vai precisar da placa de circuito virgem, porque qual que é as técnicas que se utilizam? Basicamente todas elas são para um único propósito, que é pegar a placa de circuito virgem, ou seja, aquela placa que a gente viu nas imagens aqui atrás, com o cobre todo cobrindo a camada da placa, de corroer o que não está exposto. Então a gente pode utilizar várias técnicas para depositar algum tipo de material onde a gente quer que a trilha permaneça, através de uma caneta daquelas que desenha em qualquer superfície, ou impressão, transferência térmica. Tem várias técnicas que se utilizam para fazer o que? Para deixar uma camada de algum material, como no caso da caneta, a gente faz um traço com a caneta, e onde está pintado a caneta, o ácido que se usa para corroer a placa não vai conseguir corroer ali onde está depositada a tinta da caneta. Então todo o material em volta, o cobre que está em volta do traço da caneta, vai ser corroído, e aonde está o cobre do traço da caneta não vai ser corroído, vai formar uma trilha. Então todas as técnicas convergem para essa mesma solução, que é corroer tudo que está em volta, exceto aquilo que está coberto, que é onde a gente quer que fiquem nossas trilhas, tá? A gente vai ver isso em detalhes mais para frente, mas esse é o resultado final que a gente quer. Então a gente vai precisar da placa de circuito virgem. A corrosão ela é feita com o fenolite, que está aqui na segunda parte. A solução de percloreto de ferro, desculpa, fenolite não, a solução de percloreto de ferro, que é o ácido que corrói esse cobre que fica exposto, tá? Na técnica que a gente vai usar nessas aulas sobre confecção de placa, é a técnica da transparência e de silk screen, ou seja, a gente vai através de uma tinta que é sensível à luz, a gente vai aplicar a luminosidade, né, nessa tinta, e a parte que tiver exposta da transparência ele vai fixar, e fixando essa tinta ele vai ficar em cima do cobre, que é a parte que quando for corroer não vai corroer essa parte que tem a tinta, tá? A gente vai ver isso também em detalhes, mas basicamente é isso que a gente vai precisar: a placa de circuito, os componentes, né, no caso desses módulos de aula aqui, a gente vai precisar de componentes PTH. A gente não vai trabalhar com SMD, mas existem muitos projetos que utilizam as duas técnicas, componentes PTH e SMD, juntos na mesma placa, então é possível fazer isso. Alicate de corte, rente, que é um alicate para cortar pernas depois de soldado. O alicate de bico para posicionar algum componente, alguma coisa assim, se usa muito. O suporte de placa, que a gente vai ver uma foto aqui, para soldar ele facilita muito. Para quem for trabalhar com SMD, a pinça SMD. Tá? A pinça SMD, no caso, é bom também para trabalhar com componentes PTH, porque facilita bastante aí colocar o componente no lugar, ou lidar com componentes mais delicados. O ferro de solda ou a estação soldadora. Vou falar um pouco da diferença dos dois também aí.
O fio de estanho barra chumbo, né, que é o fio que a gente usa para soldar, que é conhecido somente por solda, né, o tubo de solda. O cortador de placa, existem alguns métodos de cortar a placa. Um deles vem num kit que eu vou mostrar daqui a pouco. Outros métodos que podem ser feitos para cortar a placa é usando aqueles drills, né, aquelas mini furadeiras com lixa de cortar ferro ou outro tipo de material que dá para usar para cortar a placa. O furador de placa, que é onde a gente vai fazer os furos para colocar os nossos componentes. A solução de percloreto que eu já falei, que a gente vai precisar. E no caso a gente vai usar a transparência para impressora laser. Existem dois tipos de transparência, a de impressora laser e a de impressora jato de tinta. Dá para usar de jato de tinta também, tá? Na técnica que eu vou ensinar, a gente vai usar uma impressora laser para fazer a impressão da transparência e o enegrecedor de toner, porque tem pessoas que usam a técnica de imprimir várias vezes o mesmo circuito e ir colando um em cima do outro. Eu já testei essa técnica, não funciona legal, porque uma impressão nunca é igual a outra, e como a gente costuma fazer trilhas para circuitos que tem componentes que tem muitas pernas, como no caso do Arduino, né, o ATmega do Arduino, por exemplo, são muitas pernas, as trilhas são finas, é difícil casar essas impressões, e como elas nunca são iguais, dá alguma distorção, fica quase impossível acertar as trilhas para que fique legal o circuito. Então, utilizando um enegrecedor de toner, a gente deixa a impressão mais negra, né? Ou seja, a tinta dá uma derretida, né? O toner dá uma derretida e preenche qualquer imperfeição, não deixando passar luz nenhuma. Então a gente vai ver isso também aí durante o processo. Algumas fotos aqui que eu coloquei para vocês. Esse daqui é do ferro de solda, esse é um ferro de solda comum, que pode se comprar em qualquer casa aí de material elétrico. Para se utilizar, eu não coloquei uma foto aqui da estação de solda, mas tem lá no meu site, na Serial Link, eu vendo essa estação de solda, que ela é melhor para quando se vai trabalhar com placa de circuito impresso, porque ele regula a temperatura. Esses ferros de soldas comuns, quando a gente liga ele na tomada, os primeiros 15 minutos é fácil de trabalhar, porque ele está numa temperatura aceitável, mas ele não para de esquentar, ele não tem um controle de temperatura, ele esquenta muito para sempre. Então o que acontece é que fica difícil depois de um tempo de soldar, ele derrete muito fácil a solda, e aí ele não esquenta o lugar onde a gente vai soldar direito, e aí acaba ficando uma solda que não fica legal. Eu vou ensinar algumas técnicas de solda também na última parte desse módulo de aulas, e a gente vai ver direitinho isso. O alicate de corte rente também tem lá na loja da Serial Link para vender, que é um alicate que ele é igual a um alicate de corte de fio, só que ele tem esse bico meio curvado, que é para fazer um corte mais rente, para cortar perna de componente, fica melhor o acabamento, tá? O tubo de solda, que é esse fio de uma liga de estanho e chumbo que a gente derrete e faz a solda do componente na placa, tá? E esse é o suporte de placa. Esse suporte de placa ele é muito bom para fazer a solda, porque ele tem duas hastes em que a gente regula aí a distância delas e coloca na placa, de forma que a placa fica numa posição muito boa para soldar, e é bastante regulável. Aí é bem legal esse suporte. O furador de placa, que parece um grampeador, só que ele tem uma punção. No lugar de soltar grampo, ele tem essa punção e ele faz o furo, né, na placa, para a gente poder atravessar a perna do componente, tá? Isso tudo a gente vai ver aí na prática depois. O percloreto de ferro, que coloca-se numa vasilha e mergulha a placa dentro, já com a tinta protegendo as áreas que não serão corroídas, e o resto vai ser tudo corroído, e aí vai formar nosso circuito, tá? Aqui eu coloquei um kit de confecção. Esses kits são vendidos, né, em loja de material eletrônico, e eles são kits que fizeram muito sucesso aí, até hoje fazem muito sucesso, porque eles trazem já tudo num kit só, né? O suporte
de placa, a caneta que é utilizada para fazer desenho de trilha, embora eu nunca consegui fazer nada com essa caneta, porque precisa ter a mão de um cirurgião, um médico cirurgião, e com a habilidade de um Da Vinci para conseguir desenhar alguma coisa em placa. E atualmente, como a gente tem aí essas facilidades de programas gratuitos como o Eagle, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, realmente fica muito mais fácil fazer no computador e transferir isso para a placa de uma forma mais tranquila aí. Ele vem também já o vasilhame para colocar o percloreto. Nesses kits o percloreto ele vem em forma de... Ele não vem líquido já pronto, você tem que preparar ele vem em forma de pó. Ele traz também um tipo de um suporte para cortar a placa e um cortador de placa, que é esse com o cabo azul aqui, mas também é muito difícil de cortar a placa com esse cortador, leva horas para conseguir cortar uma placa, e mesmo assim quando chega no final você ainda tem que dar uma quebrada nela. Ele só vinca a placa e depois você quebra ela, não fica um acabamento muito legal. E o furador de placa. Então desse kit eu costumo aproveitar muito o vasilhame, o suporte de placa e o furador, tá? Então muita gente me pergunta sobre esse kit, vale a pena comprar ou não? Vale a pena comprar pelo suporte de placa e pelo furador, basicamente. O vasilhame, isso aí a gente consegue em qualquer loja de R$1,99, então vale mais por esses dois componentes, que também podem ser comprados separados. Então não sei se hoje em dia vale mais tanto a pena. E aí vamos falar um pouco do Eagle, então. Vamos lá. Bom, pessoal, então falando do Eagle, ele é um programa muito interessante para fazer duas partes dessa produção de placa. Primeiro a gente desenha o esquema elétrico, escolhendo os componentes através dos seus símbolos, e a gente vai aprender sobre a escolha de componentes no Eagle, porque não é só o símbolo que vai fazer a diferença, porque a gente precisa escolher o componente e já sabendo o que vai sair na hora de gerar a placa. Então muitos componentes têm o mesmo símbolo, só que o resultado final na hora da placa ele é bem diferente um do outro. Então a gente vai ver algumas técnicas de como se escolher os componentes para sair o resultado final que a gente espera. E na parte do esquema elétrico é mais simples, porque basta a gente escolher feita essa escolha dos componentes, é só ligar eles através de wires, que são os fios, e fazer o circuito elétrico, tá? Então essa parte aqui do esquema elétrico, o truque mesmo é a escolha dos componentes através das bibliotecas. Eu vou falar de uma biblioteca daqui a pouco, que é uma das que a gente vai usar bastante, facilita bem a nossa vida, mas durante toda a apresentação desse programa e da construção da placa que a gente vai fazer de exemplo nesse módulo de aulas, eu vou explicar aí sobre esses detalhes. E aí quando a gente termina o esquema elétrico, a gente faz a parte da placa em si, e então terminado o esquema elétrico a gente gera a placa, ele vai gerar uma placa, vai abrir uma outra janela para a gente com essa placa e os componentes já no formato que eles vão ficar no formato real, ou seja, o final. E aí vem a parte que é a mais complicada de todas, que é o roteamento das trilhas, porque aqueles fios que foram ligados de um componente para o outro no esquema elétrico precisam ser transformados em trilhas, que vão ser justamente as trilhas do nosso cobre, que é o que a gente vai proteger na hora de corroer. E existe um roteamento automático que resolve em alguns casos, em outros não, tem que ser feito manual. Existem alguns truques para, como a gente vai trabalhar, que é o mais comum que se faz, o roteamento de apenas um lado da placa, porque as placas, a maioria dos trabalhos que a gente faz, para ser mais fácil, com a placa com cobre de um único lado. Então existem algumas técnicas para a gente fazer ou passar um fio do outro lado,
para ligar um lado ao outro da placa. Então eu vou ensinar esses truques também. E nessa parte do roteamento, onde a gente tem a visão real dos componentes, esse programa ele é gratuito para placas de 10 centímetros por 8 centímetros. Então até esse tamanho que dá para fazer bastante coisa, e se não der para fazer nesse tamanho, basta separar em duas placas, depois ligar por algum cabo ou alguma coisa assim as duas placas. Então dá para fazer bastante projetos e até bem profissionais aí com esse Eagle na versão gratuita aí, tá? Vocês vão entrar nesse link, que é o CAD Soft USA, né, .com. Eu deixei aberto aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa página aqui, eles é uma empresa muito bacana. Eles têm, essa CAD Soft tem inclusive vídeos com os primeiros passos aí para montagem dos circuitos. Eles ensinam, tem bastante tutoriais, é bem interessante. Mas o que interessa para a gente aqui é a parte de downloads, onde a gente vai fazer o download do programa que é o Eagle. Então aqui nesse link Download Eagle, basta fazer o download para a sua versão de sistema operacional. No caso que eu estou usando aqui é o Windows. Ele tem para o XP, Vista e Windows 7, funciona para os três, e está na versão 6.2. Tem para Linux e tem para Mac também. Então ele é bem versátil, um programa bem bacana e gratuito, que é melhor de tudo. Então vocês vão fazer o download do Eagle aqui nesse link, clicando aqui em qual sistema de vocês, e fazer a instalação dele. Deixa eu voltar aqui porque eu quero falar, antes de fazer a instalação do Eagle, falar sobre a biblioteca do SparkFun. A SparkFun é um site que vende muitos componentes. Vocês devem conhecer sparkfun.com. Vende muitos componentes do mundo Arduino, inclusive Arduino, módulos, shields, vende bastante coisa. É um site, uma loja, né, bem completa. E eles têm por característica não ter só a loja, mas ter também tutoriais, documentação, suporte da comunidade. É bem completo mesmo esse site da SparkFun. E eles compilaram uma biblioteca para utilizar no Eagle, tá? E essa biblioteca pode ser encontrada nesse link aqui, que é o https://www.sparkfun.com/static/eagle. Eu deixei aberto aqui também. Deixa eu achar aqui. É uma página só de texto mesmo. Inclusive nessa página ele traz o link para fazer o download do Eagle. E aqui nesse link, esse outro here aqui, que é o link do GitHub, que dá para fazer o download da biblioteca. Basta clicar aqui nessa nuvenzinha aqui com o zip. Eu já fiz o download dos dois, tanto do Eagle. Deixa eu sair aqui. Aqui, tanto o Eagle quanto a biblioteca, eu já fiz o download dos dois para a gente ver essa parte da instalação, que é isso que a gente vai ver nessa primeira parte aqui desse módulo de aulas. E depois, na segunda parte, a gente vai aprender a começar a mexer com tudo isso. Então é isso que nós vamos ver agora, a instalação do Eagle, tá? É uma instalação bem simples. Next, 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 tá? Vamos lá, clique em Setup aqui. E aí vem o assistente de instalação, que basta ir clicando em Next. Aqui para aceitar a licença Yes. Ele vai instalar em arquivos de programa e na pasta Eagle 6.2.0. Next, Next e pronto. Muito bem. Aí no final ele pergunta a questão da licença. A gente vai dizer que vai rodar, né, Run as Freeware, porque a gente vai usar a licença Freeware e Finish. Muito bem, ele já está instalado, tá? Se a gente vier aqui em todos os programas, ele vai estar aqui em Eagle. No meu caso aqui eu tinha uma versão anterior que era 5.10, não é essa versão. Deve estar aqui embaixo, ó. Aqui. Ele é o símbolo de uma águia, basta clicar para abrir.
Sim, aí a primeira coisa que ele está me perguntando aqui é que ele quer criar a pasta onde vão ser guardados os projetos que vão ser desenvolvidos no programa Eagle, que fica em meus documentos /Eagle. Então ele está dizendo que não existe, pergunta se quer criar. Eu vou dizer que sim. Essa pasta Eagle aqui é onde vocês vão criar os seus projetos. Tem alguns exemplos já prontos, inclusive alguns exemplos de Arduino, tem alguma coisa aqui já que vem para vocês poderem ver o que pode ser feito, mas a gente vai criar os nossos projetos aqui nessa pasta Eagle aqui. Para criar um projeto é simples, basta clicar com o botão direito e escolher a opção New Project. Aí ele vai pedir um nome, então meu primeiro projeto. Tá, feito isso, basta clicar de novo com o botão direito no projeto. Vocês podem ver que a pasta é diferente, é uma pasta vermelha. E escolher o menu New e aí o submenu Schematic. Esse Schematic é o nosso diagrama elétrico, tá? Então aqui tem todas as ferramentas que a gente vai utilizar, que a gente vai aprender aí na próxima aula a utilizar. Não vou ensinar todas, lógico, mas as mais utilizadas, e aí para vocês conseguirem fazer o circuito de vocês, as que mais se utilizam. Tem ferramenta que até hoje eu mesmo não usei, mas ele é um programa bem completo. E para começar aqui, o que a gente precisa fazer é importar a biblioteca da SparkFun, que vai ajudar a gente aí na próxima aula. Só para a gente saber, a ferramenta aqui, né, o ícone que a gente clica, né, para colocar um componente no nosso circuito é esse daqui, tá? Que é o add. A hora que eu clico nele, ele vai abrir uma janela com as bibliotecas, um campo de pesquisa para me ajudar a pesquisar o componente que eu quero. Então a gente vai falar na próxima aula bastante dessa tela aqui, porque ela é 80% do trabalho vai ser feito nessa janela, porque aqui a gente vai pesquisar o componente. Por exemplo, eu quero pesquisar um resistor. Então, olha só, ele me trouxe um monte de opções. Por quê? Porque são opções dentro das bibliotecas. Cada tópico dessa árvore, dessa diretório de árvores aqui, né, é uma biblioteca, e ele vai tendo sinais de mais aqui e até chegar no componente. Aí ele vai me dar o símbolo aqui e a visualização real na placa. Então a gente vai aprender como escolher isso, por que a gente usa um e não o outro. Então a gente vai trabalhar bastante com essa tela. E aqui, como a gente tem as bibliotecas, deixa eu apagar a pesquisa aqui para ver todas as bibliotecas. Ó, essas são todas as bibliotecas que tem no Eagle instaladas, tá? É uma série de bibliotecas. E o que a gente vai fazer é instalar a biblioteca da SparkFun. Deixa eu minimizar o Eagle. Olha ela aqui. Eu baixei, é o formato de um arquivo compactado zip. Então eu tenho já aqui o meu WinRAR aqui, ele vai descompactar, olha só. Então descompactando isso numa pasta, ficou uma pasta dentro da outra aqui, mas o arquivo que interessa pra gente é esse aqui, sparkfun.lbr. Então no schematic, né, a gente vem aqui nesse outro botão que é Use a Library, para a gente abrir a biblioteca que a gente quer usar. Então tá aqui no desktop, SparkFun, diretório da SparkFun, e tá ela aqui, SparkFun LBR. Eu clico em abrir e aí ele não me disse mais nada. Significa que ele colocou a biblioteca agora aqui no ADD. Ele demora para carregar porque ele está carregando todas as bibliotecas, então isso é um processo que demora um pouco aí, principalmente quando a gente adiciona alguma biblioteca nova, ele tem que recompilar tudo de novo. Essa biblioteca vai estar aqui, olha ela aqui, por ordem alfabética, SparkFun. Tem bastante, tem símbolos, tem componentes, tem inclusive bastante coisa aí que se usa no mundo Arduino, como por exemplo shields,
botões, cristais, tá? Tem bastante componentes aí que se usa, que a gente vai ver isso aí na próxima aula, tá bom? Então a gente vai aprender a desenhar o circuito, gerar a placa. Deixa eu fechar tudo aqui. A gente vai aprender a desenhar o circuito, gerar essa placa, e aí a gente vai produzir a placa e aprender a soldar os componentes na placa, tá? Esse é o que a gente vai aprender tudo nesse conjunto de aulas aí de confecção de placa de circuito impresso, tá bom? É isso aí, gente. Então assim encerra a primeira parte desse conjunto de aulas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas ou sugestões, vocês podem me enviar o e-mail em renato.aloy@gmail.com, e eu vou criar o tópico lá no fórum, né, em www.serialink.com.br/fórum, para a gente discutir sobre essa aula, que é a aula 16. Então eu vou criar lá o tópico no fórum, tá ok? Valeu, pessoal, até a próxima aula.